Olá! Meu nome é Bruna Santana e o vídeo de hoje é sobre reforço de pavimento semirrígido invertido com subbase de solo cimento a partir da norma DNR Pro 011 de 79. Os pavimentos semirrígido invertido caracterizam-se por serem constituídos de revestimento, base granular não tratada de brita graduada simples e subbase de material granular tratado com cimento. Subbase é a camada que oferece suporte à base do pavimento, que tem como objetivo distribuir as cargas e reduzir a pressão sobre as camadas inferiores do pavimento, como reforço e subleito, garantindo a estabilidade da estrutura. O solo cimento é uma mistura de solo, cimento Portland e água, adequadamente compactados, resultando em um material mais duro, cimentado e com elevado grau de rigidez à flexão. As porcentagens de cimento variam dependendo do tipo de solo utilizado. Solos argilosos requerem porcentagens maiores de cimento do que solos arenosos. A dosagem requer ensaios laboratoriais para que a definição da quantidade de solo, cimento e água apresente condições adequadas de resistência. O cimento entra em uma quantidade que varia de 5% a 10% do peso do solo, o suficiente para estabilizá-lo e conferir as propriedades de resistência desejadas. O solo empregado na mistura deve sofrer um processo de pulverização e dosados e homogeneizados preferencialmente em usina ou em pista. Após a cura, o material é distribuído e homogeneizado mediante ação combinada de grade de discos e motoniveladora. Deve-se estabelecer o número de passadas necessárias dos equipamentos de compactação para atingir o grau de compactação especificado. A compactação é feita por rolos pré-carneiros ou lisos, devendo ser realizada logo após espalhamento devido à rapidez de reação de hidratação do cimento. As vantagens do emprego do solo cimento, resistente e econômico, diminui-se as tensões que chegam ao subleito e as que se produzem no revestimento, pouco deformável quando submetido a carregamentos, não perde resistência na presença de água, permite a reutilização de materiais do pavimento. As desvantagens do emprego do solo cimento, reflexão de trincas no revestimento betuminoso, depende do preço do cimento e a sua variabilidade, necessidade de equipamento pesado específico, limitações por condições meteorológicas, a inexistência de solos de boa qualidade para serem misturados, requer cura adequada, uma vez que o tráfego prematuro pode causar danos à superfície. Aumenta a rigidez, o que reduz as características de fadiga. Para análise de deterioração de pavimentos asfálticos são analisados: 1. Serventia, capacidade de um trecho específico de pavimento proporcionar, na opinião do usuário, rolamento suave e confortável para quaisquer condições de tráfego. 2. Irregularidade longitudinal, somatório dos desvios da superfície de um pavimento em relação a um plano de referência ideal de projeto geométrico que afeta a dinâmica do veículo, o efeito dinâmico das cargas, a qualidade ao rolamento e a drenagem superficial da via. 3. Defeitos de superfície. Defeitos catalogados pela norma brasileira para cálculo de indicador de qualidade da superfície do pavimento, IGG, e índice de gravidade global fendas, afundamentos, exsudação, desgaste ou desagregação, panela ou buraco, remendos, corrugação e ondulações transversais. O reforço de pavimentos visa a recuperação da capacidade estrutural e funcional do pavimento através da colocação de uma camada adicional de material betuminoso sobre o pavimento antigo, evitando o aparecimento de deformações permanentes e reflexão de trincas, prolongando a sua vida útil. Para isso, será apresentado o passo a passo da norma DNR Pro 11 de 79 para reforço de pavimento. 1. Estudos iniciais, levantamento histórico do pavimento, tráfego atual e futuro, data de abertura, clima. Identificar, através de poços, as espessuras e características dos materiais das camadas, CBR, umidade, compactação. 2. Segmentação do trecho, divisão em segmentos homogêneos com base em deflexões, raio de curvatura e características das camadas. 3. Determinar a deflexão característica, de ser feita a análise estatística das deflexões recuperáveis, D. Medidas em campo pela viga Benkelman. A partir da fórmula, DC igual D mais sigma. 4. Cálculo da deflexão de projeto, DP. Considerando que o pior cenário é após a estação chuvosa, utiliza-se o fator sazonal, FS, para correção da deflexão. Para isso, usa-se DP igual DC vezes FS. 5. Determinar a deflexão admissível, dada a partir da fórmula, log dada igual a 3,01, 0,176 vezes log N. Onde N é o número de solicitações equivalentes ao eixo padrão de 8, 2 toneladas, FSE, usa-se, vale salientar que, para pavimentos semirrígidos, divide-se a dada calculada por 2. Dessa fórmula, dada igual dada dividido por 2. Para que não ocorra trincamento no revestimento, a deflexão de projeto deve ser menor que a deflexão admissível. Dessa forma, para o passo 6, temos a estimativa de vida restante, onde utilizasse a fórmula N, restante, igual N, projeto, N, suportado até o presente. 7. Avaliação estrutural, consideração de CBR, LL, LP e método de dimensionamento de pavimentos flexíveis. Atribuição de coeficientes de equivalência estrutural. 8. A espessura do reforço é calculada pelo critério de deformabilidade considerando que o reforço será de concreto asfáltico. A espessura é dada por H igual K vezes log, dP sobre dad. Onde K é fator de redução de deflexão do material utilizado no reforço. Sendo para concreto betuminoso igual 40. Vale salientar que se a espessura for maior do que 5 cm, pode ser substituída por HM igual HCBS, 2 dividido por CEE, onde o coeficiente de equivalência estrutural no solo cimento varia de 1,0 a 1,7 dependendo da sua resistência à compressão. Exemplo de aplicação: calcular a deflexão admissível, DAD, de um pavimento semirrígido com subbase em solo cimento que foi projetado para um N de 9 vezes 10 elevado a 7. Esta estrutura é composta de um subleito arenoso, uma base granular, subbase cimentada e revestimento de Sebel que com 5 cm, tendo uma deflexão característica, DC, de 60 vezes 10 elevado a menos 2 mm na estação seca. Determinar se há necessidade de dimensionar o esforço. Caso afirmativo, calcular a espessura de Sebel que necessário para que essa estrutura suporte um novo N de 3 vezes 10 elevado a 6.
Determinar a deflexão admissível, log D, admissível, igual a 3,01, 0,176 vezes log ND, admissível, igual a 10 elevado a 3,01, 0,176 vezes log, 9 vezes 10 elevado a 7, D, admissível, igual a 40,7 vezes 10 elevado a menos 2 milímetro, não vai ser utilizado. Pois, para pavimentos semi-rígidos, divide-se a da admissível calculado por 2. D, pavimento semi-rígido, igual a 40,7 dividido por 2 D admissível, pavimento semi-rígido, igual a 20,35 vezes 10 elevado a menos 2 milímetro. Como DC de 60 vezes 10 elevado a menos 2 milímetro é maior que da admissível de 20,35 vezes 10 elevado a menos 2 milímetro. Deve-se dimensionar o reforço de Sebel que necessário para que esta estrutura suporte um novo número N. Passo 2. Determinar a deflexão admissível para o novo N, log D, admissível, igual a 3,01, 0,176 vezes log ND, admissível, igual a 10 elevado a 3,01, 0,176 vezes log, 3 vezes 10 elevado a 6, D, admissível, igual a 74,14 vezes 10 elevado a menos 2 milímetro, não vai ser utilizado. Pois deve-se dividir por 2. D admissível igual a 37,07 vezes 10 elevado a menos 2 milímetro. Passo 3. Cálculo da deflexão de projeto, DP utilizando-se um fator de correção igual a 1,2 para subleito arenoso em estação seca. DP igual a DCX fator de correção DP igual a 60 vezes 1,2 DP igual a 72 vezes 10 elevado a menos 2 milímetro. Passo 4. Espessura do reforço DP igual a 72 vezes 10 elevado a menos 2 milímetro da admissível igual a 37,07 vezes 10 elevado a menos 2 milímetro K para concreto betuminoso igual a 40 pelo critério de deformabilidade e considerando que o reforço será de concreto asfáltico, a espessura é dada por H igual K vezes log, DP dividido por da admissível, H igual a 40 vezes log, 72 dividido por 37,07. H igual a 12 cm. Onde serão utilizados no reforço, 6 cm de baider 6 cm de capi. Obrigada pela atenção.